Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui, eu digo eu e a Má, certo? Porque a gente vai contar pra vocês a nossa história de amor, não é mesmo? Vocês pediram pra gente aqui há um tempo e a gente tava pensando em outras formas de fazer esse vídeo, mas a real é que eu não achei nenhuma, não cheguei em nenhuma que como eu vou dizer, instigasse a fazer, a não ser do modo, entre aspas, tradicional, porque ela não vai aparecer, não é mesmo? Quer dizer, não vai aparecer a cara dela, não vai aparecer, né? Porque temos uma perna, temos uma mão, enfim, né? Então ela vai aparecer nessas partes. Enfim, a gente vai contar pra vocês, então, a nossa história. Ela vai começar por motivos de que eu não quero interferir no modo como ela vai falar. Eu sou bem mais detalhista do que ela. Normalmente, coisas que levam 5 minutos eu consigo fazer levar uns 30 e ela é muito mais rápida que eu pra falar. Então, ela vai Se contar... vocês quiserem ver a parte dela, pula o vídeo. Ela vai contar pra vocês como foi a nossa história de amor. Vai, mozinho. Nossa, na faculdade eu fazia DP na sua sala. Porque a pessoa é incapaz de passar de ano direto, né? Não é porque você é incapaz de passar de ano direto coisa nenhuma. É porque você só matava Não, a aula. Eu fazia DP de alguma coisa que a gente não lembra até hoje o que era. Nossa, a gente tenta lembrar, hein, gente? Não conseguimos Mas lembrar. a gente fazia faculdade junto. De psicologia, a propósito. Psicologia. Sim. Aí eu tinha uma vez por semana aula na sala dela. E, como a pessoa é boa de faculdade, eu vivia no bar e não na aula. Então eu entrava, tipo, ficava meia hora da sala e ia embora pro bar. Mas eu ficava todo dia esperando ela chegar, tipo assim, só pra sentar atrás dela, ficar olhando pra ela meia hora e sair da sala. E tudo começou assim, essa desgraça. E... aí eu tranquei a facu. Não, mentira, antes de trancar a facu. A gente mudou de prédio. Eu mudei de prédio, né? Eu saí do prédio que a gente tava e fui pro prédio que era do outro lado da rua. Aí a gente meio que perdeu o contato, porque a gente só se via ali, né? Tá, você mudou de prédio. É. Aí você saiu da facu. Aí eu saí da facu, aí eu dava volta lá no McDonald's pra te ver sentada na escada da frente do Mac. Aí a pessoa dava volta do quarteirão com o carro só pra ver a outra. Né? E aí? E aí, mozinho? Continua? Pera, é uma zona. Não é uma zona. Não, foi aí que a gente parou de se falar, né? A gente conversava no MSN. Nossa, MSN, velho. Vai um pouco nesse aqui, E Orkut também. né? Era a época do Orkut e MSN. A gente, só pra vocês saberem, isso foi em 2005, tá? Entre 2005 e 2006. Na verdade, que a gente se conheceu foi em 2005. E que ela fazia DP na minha sala que ela falou. E daí depois, com essa coisa dela mudar de prédio, dela sair, eu não sei que período foi, então é por aí. Continuamos Eu aí. não sei também. Não, a gente conversava online. Aí a gente parou de conversar no Ela me contava os causos dela, com as namoradas dela. Eu me divertia Era uma zona. horrores, por sinal. Não, era uma zona na minha vida. Ela é pegadora, gente. Ela era, né, no caso. Era. Pegadora. Coitada. Tipo assim, pegou Itatiba inteira e toda a região. Mas enfim, Uhum. porque ela é de Itatiba, no caso. Quer dizer, ela não é de Itatiba, ela morava em Itatiba. Né? Tá. E aí, depois que a gente parou de se falar, eu entrei num relacionamento muito louco. Aí eu tava já com uma pessoa, tinha uns 3 anos, que não tinha mais Orkut, né? Não tinha mais MSN. Aí eu tinha você no Face. Aí eu abri o Face e vi, tipo, que você tava morando no Rio de Janeiro, na puta que pariu, num relacionamento sério. Falei, você Com nunca uma mais- menina. Com uma menina. Pela primeira vez na vida. Sim. Aí eu falei, puta, meu, nunca mais eu vou falar com essa pessoa na vida, né? Fui lá e deletei a pessoa. Não façam isso. Ou façam, funciona. Né? Mas deletei, tipo assim, belo dia eu tava fazendo faxina no meu Face. Vi que ela tava lá no PQP do mundo. Falei, desencana, né? E deletei. Aí uns 3 anos, 4 anos depois. Não sei. Foi uns 4 anos depois. Eu não sei porque resolvi adicionar de novo. Apareceu A lá nos pessoa é doida. amigos em comuns, né? A gente conhece algumas pessoas. Aí eu resolvi adicionar de novo. Aí que a gente foi conversar. Mais 2 minutos de conversa, chavequei a pessoa. Aí começa a esquentar a história. Vai, conta. Não, eu chavequei você. Aí eu achei que você tava aqui em Bragança, que eu sabia que você era daqui, né? Mas não, a pessoa tava no Rio de Janeiro ainda. Aí fui na casa do meu irmão, falei, vamos pro Rio de Janeiro. Doida, insana. Insano, mas ele não tinha dinheiro pra ir, só eu tinha e não dava. Aí não fui, né? Fiquei esperando a pessoa vir.
Aí fui lá na rodoviária buscar ela, em São Paulo. Desde que eu peguei ela na rodoviária, nunca mais a gente largou. Isso foi exatamente em 2015, tá? Só pra vocês saberem. E cá estamos. Não, e não vai contar o resto? Acabou? Mas todo o resto? Claro, é uma história, né? Jesus! A hora que a gente começa a namorar, ela pula a história. Ela acha que já foi Não, a gente suficiente. namorou 6 meses, ficou noivo e 1 ano a gente casou e tá aqui. Sim. A gente quer se matar de vez em quando, mas a gente se ama mais do que a gente quer se matar. Sim. Né? Inevitável. Tá, essa é a versão dela da história. A minha versão da história, ó, levou 5 minutos pra ela contar a versão dela. Tá, a minha versão é a seguinte. Senta, pega um copo d'água, vai no banheiro. Faz uma pipoquinha e faz senta. a pipoca. Tá, bom, a gente se conheceu em 2005. Eu fazia faculdade de psico e ela tava fazendo o DP. Ela tava, acho que no 3º ou 4º semestre de psico já. E eu tinha, obviamente, acabado de entrar. E a gente se conheceu na sala de aula, como ela falou. E realmente ela aparecia de vez em quando na aula, ficava um pouquinho, saía, enfim. Eu nunca encontrei ela no bar, diz ela que ela ficava no bar. Mas eu nunca encontrei ela no bar nem nada do tipo. E aí ela mudou de prédio, eu também não encontrei mais. Daí nesse período que ela falou que ela me via sentada lá e tal, mas essa parte eu não posso falar porque eu não vi. Depois que ela saiu, a gente se encontrou uma vez na facul. Não sei se a gente se encontrou ou se ela foi até lá. Mas a gente se encontrou, eu lembro até que ela tava com uma camiseta vermelha, aquele dia foi marcante. Cabelo curtinho, enroladinho, tonhanhazinho, mal bonitinho. E acho que tava de cabelo vermelho. Ou não. Bom, A pessoa normal, né? acho que ela tava de cabelo vermelho. E aí a gente ficou conversando um pouco, ela me contou um pouco como tava a vida dela, falou que tinha saído, eu quase bati nela, porque ela tinha saído e não tinha me falado, simplesmente ela sumiu, né, no caso. A gente conversou um pouco e aí ela foi embora, e aí vida que segue, né? Minha vida continuou, namorei outras pessoas e tal. Quando foi 2009, eu descobri, por acaso, que eu gostava de mulher. E eu tive a primeira vez vontade de ficar com mulher. Eu tinha exatamente 24 anos. E em 2010 eu comecei a namorar uma outra pessoa, que era do Rio de Janeiro, que inclusive já apareceu aqui no canal também, mas não de fazer vídeo de casal assim, ela apareceu em acho que 1 ou 2 vídeos só. E a gente namorou por quase 5 anos, quando a gente tava pra completar 5 anos, a gente terminou, eu tava morando lá no Rio, isso foi em 2015, que a gente terminou no comecinho, acho que mais ou menos em abril, a gente terminou, e aí quando foi, passaram-se alguns meses, quando foi outubro, aí eu comecei, a Marcela me adicionou de novo no Face, eu lembro que quando eu vi a foto dela aí, eu falei, filha da puta, me apagou essa vaca. E fiquei muito puta, velho, porque, tipo assim, eu gostava pra caramba dela, entendeu? Ela, pra mim, ela era minha amiga, né, então eu gostava muito dela, gostava muito mesmo, e aí ela me deletou essa safada. Aí eu falei, mano, safada mesmo, me deletou essa porra. E aí ela me adicionou, aceitei, né, porque, como eu disse, eu gostava muito dela. E a gente começou a conversar, ela começou, tipo, a dar umas indiretas assim, porque, tipo, eu sempre... Teve uma época que eu tava muito ativa no Face, e eu postava sempre muitas frases e tal, porque eu sempre gostei, né, de frases e tal, de modo geral. E aí ela falava que todas as que eu tava falando era pra ela, era, tipo, indireta pra ela. E aí a gente começou a conversar, e aí ela me chavecou a primeira vez. Só que eu falei, não, eu pensei comigo, não, eu tô entendendo errado, imagina. Minha amiga, não imagina, né, nada a ver. E continuamos conversando, ela me chavecou de novo, eu falei, eita porra. Aí eu fiquei meio assim, mas não respondi. Aí passou um tempo de conversa, ela me chavecou outra vez. Aí eu falei, ah não, agora eu vou ter que falar alguma coisa, né? Agora eu vou ter que me posicionar, porque é a terceira vez já que a pessoa me chaveca e eu não falei nada, não tinha falado nada até então. E aí eu falei, bom, eu tava numa época, eu tinha me separado há pouco tempo, né? De um relacionamento meio longo, tava Pô, eu tive... Não, pera, fazia o quê? Uma semana que eu tava solteira. 2. 3 dias. Duas? Não, foi que você... menos. Não, mas é que você tava saindo com uma outra mina lá, mas então, você não tava namorando. Eu tava solteira assim, tinha uma semana. Então, e daí, mesmo que você tinha terminado o seu último namoro, fazer 2. Você tava saindo com uma pessoa, mas não que você estivesse namorando. Mas enfim, e daí, eu falei, bom, vou ter que responder, né? E aí eu tava numa fase, como eu tinha acabado de ser de um relacionamento longo e tal, que eu tava disposta a tipo, viver momentos diferentes, assim. Eu não tava necessariamente pensando em namorar nem nada do tipo, nada contra, mas também não tava, assim, muito inclinada pra isso. Tava mais a fim de curtir bons momentos com pessoas legais. Só isso. E aí, tipo, o que me desse vontade, sabe? Assim, se eu tivesse vontade de ficar, eu ficava. Se eu não tivesse, não ficava. Enfim, leve, assim. E aí, quando ela me chavecou, eu pensei, pô... Primeiro, né, eu levei um tempo pra entender que era um chaveco, porque eu nunca ia imaginar que ela ia me chavecar. A gente é completamente diferente mesmo, assim. E, então, eu falei, mano, imagina, né, louca. Pois é, ela estava me chavecando. E aí, eu falei, bom, vou ter que realmente me posicionar. E aí, eu falei que tudo bem, que a gente podia assistir alguma coisa junto, fazer alguma coisa junto e de boas. Mas começou assim, tipo, sem nenhuma intenção de nada. E eu realmente não tinha. Aí, a gente ficou alguns dias. Isso foi no dia 6. Eu lembro até a data, porque a pessoa é boa de memória pra essas coisas. Isso foi dia 6 de outubro.
de 2015, a gente começou a conversar. E, tipo, de chaveco e tal. Então, era aquela amizade meio colorida e tal, né? Nada de muito assim. E aí, passaram 3 dias que a gente foi se conectando. E aí, quando foi no terceiro dia dessa conversa, eu pedi ela em namoro. Eu que pedi ela em namoro. Aí, ela aceitou e ela... Diz ela que ela ficou toda tremendo do outro lado, enfim. Mas aí, eu não tava, né? Eu tava lá no Rio, ela tava aqui em Itatiba. E aí, ela aceitou, a gente começou a namorar. No dia, isso daí foi dia 10, a gente começou a se falar dia 6. E a gente começou a namorar dia 10, exatamente, de outubro. Sem nem se ver. Sem nem se ver. Detalhe, a gente não tinha se visto ainda. Aí, quando foi, acho que dia 15 ou dia 16, uma coisa assim, eu voltei porque foi a época que minha mãe tava doente. Então, foi uma época bem difícil, assim, pra mim. E minha mãe tava doente, a gente tinha acabado de descobrir a doença dela, não tinha nem um mês, assim. A gente descobriu que ela tava com câncer e tal. E aí, eu ia voltar pra São Paulo de qualquer forma, né? E voltei, dentro do prazo que eu ia voltar mesmo, que tava previsto, eu já tava com a passagem comprada também, não dava pra trocar, enfim. Daí eu voltei e aí foi que ela foi me buscar na rodoviária, que foi a primeira vez que a gente se viu desde 2005. Que eu vi ela, no caso, né, porque ela falou que me viu antes, que ela ficava passando lá na faculdade, que nem ela falou. Mas eu não a vi, foi só ela que me viu mesmo. E aí ela foi me buscar na rodoviária. Esse dia foi engraçado. E, gente, eu tava com tanta vergonha, mas eu tava com tanta vergonha. Porque, pensa, fazia, mano, 10 anos que eu não via a pessoa, entendeu? Eu tava morrendo de vergonha, cara. Eu não sabia onde enfiar minha cara, entendeu? Tanto que, tipo assim, a gente se encontrou, ela que veio e me beijou, porque se dependesse de mim, a pessoa tava travadaça, vocês não estão entendendo. Eu tava morrendo de vergonha. Todinho. Aí, eu pedi, ela perguntou pra mim, uns dias antes, né, de me buscar, ela perguntou pra mim se eu queria alguma coisa pra comer e tal, ela ia levar pra mim, daí eu falei pra ela que eu queria pão de queijo todinho, que é uma coisa que eu sempre gostei, e aí ela levou pra mim, tipo, só que ela é pouco, não é pouco exagerada ela, né, eu pedi pra ela, tipo, um todinho, ela amou vocês, e não conseguiu achar pão de queijo, então de comer acho que você não me levou nada, né, acho que foi só o todinho. Porque acho que você não achou coisa de comer. Enfim. E aí eu fiquei com aquela coisa do todinho. Tava tão nervosa, mas tão nervosa. Nossa senhora. E eu ficava brincando com a caixinha do todinho enquanto a gente ia. Porque ela me pegou em São Paulo e a gente foi pra Itatiba. Que a gente foi pegar algumas coisas dela e tal. Ela foi me mostrar a casa dela e tudo mais. Porque daí a gente ia vir pra Bragança. Que como minha mãe tava doente, a gente ia ficar aqui. Então, a gente só foi... Deu uma passada mesmo em Itatiba. Ela queria me apresentar a casa dela. Os bichos dela e tal. E aí a gente foi. Pegou as coisas dela e veio pra cá, né? E aí ela conheceu meus pais, conheceu minha mãe, conheceu meu irmão, né, todo mundo. E, enfim, aí... Todo mundo mesmo. Todo mundo mesmo. Aí passou, aí depois de um tempo disso, isso foi em outubro, né, que eu falei. 6 meses depois, na verdade, mentira, durante esse período ela me pediu em casamento nem sei quantas vezes. Mas assim, inúmeras. E eu... Não levava a sério. Não levava... Gente, a gente não tinha 2 meses de namoro, entendeu? Eu não levava a sério mesmo. Eu falei, mas imagina, ela não quer casar comigo, ela tá zoando. Eu não levava a sério real. E aí um dia, de tanto ela me pedir, mas assim, ela me pediu muito mesmo. Aí eu falei pra ela, eu falei, amor, é sério? Ela falou, é sério. Eu falei, então tá bom, então vamos casar. Assim. Minha mãe já tinha, infelizmente, falecido, ou felizmente, né? Depende do ponto de vista. Ela já tinha falecido, e aí a gente, com 6 meses de namoro, ela me pediu em casamento oficialmente, vamos falar assim. E aí eu aceitei, e daí a gente ficou noivo. Aí a gente decidiu que a gente ia casar dali a 6 meses, que seria em outubro mesmo. A gente queria casar dia 10, que foi o dia que a gente começou a namorar, pra ter menos data pra pessoa aqui não esquecer. Só que não tinha como, dia 10 era uma segunda-feira, e aí a gente ia convidar as pessoas mais próximas da gente e tal. E não dava, né, porque segunda-feira a galera trabalha, enfim. Aí a gente acabou casando no sábado, de manhã, 10h15, né, amor? Acho que era 10h15. Acho que era 10h15. 10h30. Porque a pessoa atrasa pra se arrumar. Isso porque eu comecei a me arrumar às 7 da manhã, né? Mas enfim. E... Ai, eu queria fazer as coisas com calma, gente. Não entendeu? Era o nosso dia, enfim. Aí a gente casou no dia 10 de outubro. E desde então estamos casadas e juntas há exatamente quase 5 anos, no caso. 4 anos e... Amor, faz essa conta aí pra nós, vai. 4 anos e quanto que a gente tá junto? Junto igual casada? Não, junto. Junto? Junto. Eita, pera. 2000 e... Foi, ó, 10 de outubro de 2015. Nossa, gente, é bastante tempo. Quase 5 anos já. 6 meses. Então, são 4 anos e 6 meses. 4 anos e meio. Nossa! Né? Certinho, assim? Uhum. Então, 4 anos e 6 meses que a gente tá junto. E tem... Ai, Jesus. A gente casou em 2016, né? Então, 3 anos e 6 meses que a gente tá casada. E é isso, gente. É isso. Essa é a nossa história que vocês pediram. Eu tinha pensado em gravar ela de um outro jeito. Tipo assim, eu ia fazer ela
como se fosse um áudio meio que da gente, assim, conversando na hora de dormir, assim, porque volta e meia a gente conversa sobre a nossa história, tá? Porque a gente gosta muito, é bem divertida. E aí eu pensei em fazer um áudio dessa conversa nossa, que ia ser até talvez um pouco mais descontraído, menos engessado, assim, no sentido de uma conta, depois outra conta, enfim. Mas daí depois eu desisti porque eu falei, não vai ser legal tudo escuro, eu não ia, o que eu vou colocar, entendeu? Vou colocar uma foto nossa, eu falei, mano, vai ficar estranho, vou fazer vídeo mesmo que eu acho que fica melhor. Aparece minha mão. Ela aparece a mão dela aqui, e aí ela fala, eu falo, enfim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da nossa história, um pouquinho da gente, enquanto casal, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Não deixa de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal se vocês quiserem saber mais alguma coisa da gente, que a gente se sinta confortável pra responder, é só deixar aqui embaixo, tá bom? E é isso. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau. Tchau, mozinho. Tchau. Tchau, gente. E me levem a sério, tá? Essa maquiagem foi culpa dela. Vai ter vídeo dessa maquiagem aqui pra vocês. Até mais.